Shalom, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouco sobre um dogma que muitas pessoas acreditam que Jesus, ou no caso Yeshua, supostamente teria ressuscitado no domingo, beleza? Então eu vou trazer para vocês um breve estudo que eu fiz sobre esse tema e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, beleza? Então, assim, para nós começar, eu gostaria de pedir que todo mundo pegasse a sua escritura, pegasse a sua Bíblia e confira as passagens que eu vou citar aqui. Pegue um caderninho e anote todo o texto que eu vou citar aqui, que daí depois vai facilitar no teu entendimento e no teu estudo, beleza? Então, vamos começar. Bom, primeiro detalhe que eu quero que vocês prestem atenção. Nos textos de Marcos 15, 33 a 34, Mateus 27, 45 e 46, e no texto de Lucas 23, 44 e 46, está escrito que o Mashiach, ele morreu às 3 horas da tarde, certo? Então ele foi crucificado ao meio-dia e morreu 3 horas da tarde. Beleza até aqui? Tranquilinho, né? Então anota os textos aí, deixa guardado, que é a primeira parte aqui, ó. Yeshua morre às 15 horas. Segundo detalhe que eu quero que vocês prestem atenção, ó. No texto de Mateus 12, 40, Marcos 8, 31, Lucas 9, 22 e Mateus 16, 21, fica claro que as profecias sobre a morte do Mashiach dizem que ele ficaria morto 3 dias e 3 noites, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe lá da baleia e tal. Então, seria o segundo tópico aqui, ó, que é esse aqui que eu estou detalhando para vocês, beleza? Então peguem a Bíblia de vocês e confira. Primeiro ponto, Yeshua morre às 15 horas, certo? Isso não sou eu que estou falando da minha cabeça. Tá no texto, beleza? Isso aí eu estou apresentando fatos para vocês. Vocês podem conferir em qualquer Bíblia, qualquer versão, beleza? Então, primeiro ponto, Yeshua morre às 15 horas, que é 3 da tarde. Segundo ponto, as profecias dizem que Yeshua ia ficar 3 dias e 3 noites morto. E depois, somente depois de 3 dias e 3 noites, ele iria ressuscitar. Beleza? Até aqui fácil, né? Então, assim, o próximo tópico. Terceiro tópico. Os textos de Mateus 28, 1, Marcos 16, 1 e 2, Lucas 24, 1 e João 21. Esses 4 textos que eu citei, cita que as mulheres, quando foram ao sepulcro, o Mashiach já havia ressuscitado. Então, quando elas foram lá no domingo, ou seja, ao fim do 7º dia, e no começo do primeiro dia da semana, que é domingo, porque na tradução não diz domingo. Domingo é uma tradução. A descrição original diz primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, quando elas foram lá no sepulcro, o Mashiach já havia ressuscitado. O texto não detalha que ele ressuscitou no primeiro dia. O texto detalha que quando elas foram lá no primeiro dia, ele já havia ressuscitado. Porém, o texto não fala que ele tinha ressuscitado no primeiro dia. Esse é um detalhe muito importante. O texto não fala em momento algum. Ele fala que elas foram lá no primeiro dia e ele já tinha sido ressuscitado, mas não fala quando. Então, vamos supor que ele ressuscitou um dia anterior, quando elas foram no domingo, por exemplo, ele já tinha ressuscitado, certo? Então, esse é o terceiro ponto de atenção que eu quero que vocês prestem atenção. E agora, o último detalhe. Mas antes de eu abordar ele, eu quero explicar uma coisa para vocês.
a gente tem 7 festas bíblicas, que eu vou fazer um vídeo só sobre elas, detalhadamente sobre cada uma. Elas seriam Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes ou Semanas, Trombetas, Expiações e Cabanas. São 7 festas, não é Natal, não é a Páscoa do coelhinho da Páscoa lá, do coelhinho do ovo de chocolate, não é nada disso, não é dia de finados, não é nada disso, não é Sexta-feira Santa, não. A Bíblia, 7 festas bíblicas, são essas 7 festas que eu citei. E um detalhe, o 7º dia é chamado de Shabat. E as festas, essas 7 festas bíblicas anuais, também são chamadas de Shabat. Tanto o sábado quanto as festas bíblicas, que são essas 7, são chamadas de Shabat. Então, o Shabat serve para os sábados, ou no caso, o 7º dia, e para as festas anuais. Então, tanto que seriam os feriados, vamos dizer assim, só que é os feriados bíblicos, e não religiosos das religiões humanas. São esses 7 feriados bíblicos, que têm respaldo nas escrituras, certo? Então, assim, o último ponto aqui. O texto de Marcos 15, 41 a 43, Lucas 23, 53 a 55 e Mateus 27, 61 a 63, fala que o Mashiach foi crucificado no dia da preparação, que era o dia da véspera do Shabat. Olha aqui, ó. Quem quiser dar um... Ah, vai estar ao contrário, eu acho, por causa da câmera frontal. Mas, enfim, ou seja, esses textos que eu citei fala que o Mashiach foi crucificado no dia da preparação, que era a véspera do Shabat. Aí a gente vai ter que entender qual Shabat que está falando, certo? Porque se ele ia ficar 3 dias e 3 noites, se a gente entender esse Shabat aqui, porque aqui é traduzido como sábado, porém, na tradução original não é sábado, é Shabat. Então a gente tem que entender, será que esse Shabat que está falando está se referindo ao 7º dia? Bom, se está falando do 7º dia, então aqui está falando que em tese o Messias seria crucificado na sexta, que seria o dia anterior ao Shabat. Seria a preparação, o dia da preparação anterior ao Shabat. Então vamos supor, se realmente a gente sabe que ele foi morto às 15 horas, 3 horas da tarde, e ele ficaria 3 dias morto, 3 dias e 3 noites. Isso é um fato, comprovado pelo texto, não estou falando nada da minha cabeça, certo? E a gente sabe que ele foi morto no dia anterior ao Shabat, no dia da preparação, de acordo com esses últimos textos que eu citei aqui. Então, se ele foi morto na sexta, às 3 horas da tarde, e ele ficaria 3 dias e 3 noites morto, então vamos contar. Sexta, às 3 da tarde, até sábado, 3 da tarde, um dia. Do sábado até o domingo, 3 da tarde, segundo dia. Do domingo até a segunda, às 3 horas da tarde, terceiro dia. Aí se a gente vai contar sexta de noite para sábado, sábado de noite para domingo e domingo de noite para segunda. 3 noites, certo? Então o Mashiach teria que ressuscitar na segunda e não no domingo. Então tem algum problema nessa conta que não está fechando. O Mashiach ter sido crucificado na sexta e ressuscitado no domingo, tem algo de errado? A conta não bate? Todo mundo sabe contar até 3, certo? Eu acho que pelo menos todo mundo sabe contar até 3. Então a conta não fecha. Ele ter sido morto na sexta e ter ressuscitado no domingo. Não dá nem 2 dias e 2 noites direito, assim, se a gente for analisar. Então, a conta não está fechando, né? Ainda mais levando em conta que os textos que eu falei antes, quando as mulheres vão lá, elas vão bem cedo, no começo do primeiro dia. Então, não seria 3 horas da tarde, mas beleza. Então, vamos considerar assim. Quem não entende a cultura judaica, não entende qual que era a ceia que o Mashiach estava celebrando, que era a ceia pascal, não entende qual que era a segunda festa bíblica, que é a festa de Pães Asmos,
e não entende a cultura judaica, não entende esse texto aqui muitas vezes. E daí por isso que faz essa confusão. Mas eu vou esclarecer para vocês, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então já estou concluindo. Na cultura judaica, ou seja, na cultura bíblica do povo hebreu, do Criador, o dia começa ao pôr do sol. O dia não começa à meia-noite, como no nosso calendário gregoriano. Ele começa ao pôr do sol, até o pôr do sol do outro dia. Então, quando termina um dia, que o sol se põe, começa o próximo dia, certo? Então, esse é um detalhe importantíssimo que vocês têm que gravar. Quando fala aqui o dia da preparação, está se referindo à preparação para a festa da Pessah e dos pães asmos, que seria os matzah. O que acontece? A preparação da Pessah, para a ceia pascal, tinha que ter o cordeiro, tinha que ter pães asmos, tinha que ter ervas amargas e, tradicionalmente, tinha o vinho, que é o que o Mashiach usa na ceia lá com os apóstolos. Quando o Mashiach manda os apóstolos irem à sua frente preparar a Pessah, está dizendo que eles iam 3 dias antes, porque tradicionalmente eles deixavam 3 dias o animal preso, sem comer e sem beber. Para quê? Para ele se limpar e quando você vai preparar o cordeiro, você tem que preparar ele inteiro, não pode quebrar nenhum osso. Então, eles iam 3 dias antes, deixava o cordeiro nesse jejum, para ele se limpar, para não ter fezes e urinas no seu intestino. Para não, quando você vai comer o cordeiro lá, você não contaminar o corpo do cordeiro como um todo, certo? Então, e detalhe, a Pessah, ela é celebrada na noite, durante só o período noturno. Ela começa junto com pães asmos, é no mesmo pôr do sol. Quando acontece o pôr do sol, você tem a Pessah, que é só a parte noturna, e você começa o primeiro dia de Matzah, que é um Shabat, porque é um feriado bíblico. Então, é um Shabat. Então, quando está falando nesse dia da preparação, não está falando que é a sexta-feira, que é o dia da preparação que antecede o Shabat, sábado. Não, é o dia da preparação para a Pessah, para o Matzah. E esse dia de preparação era numa quarta-feira, que na quinta-feira seria a festa de pães sem fermentos, ou seja, a Matzah. E naquela noite, no pôr do sol da quarta para a quinta, começava a festa da Pessah. Então, à tarde, a partir do meio-dia, tradicionalmente, todos os cordeiros eram imolados para você fazer a preparação para a ceia pascal. Você vai preparar o cordeiro naquela tarde. Ao pôr do sol vai começar a Pessah e vai começar o primeiro dia de pães asmos. Então, quando fala preparação, está se referindo a essa preparação para essas festas, que é a Pessah e pães asmos, que começam juntas. Então, o Shabat, que o texto aqui está se referindo, que na palavra original não é sábado, é Shabat. Serve tanto para o sábado quanto para as festas. Então, quando está falando dia da preparação, se refere a uma quarta-feira, que era o dia da preparação para preparar o cordeiro para a Pessah, que começaria no pôr do sol, e daí na quinta-feira seria o Shabat. Então, se você analisar com essa ótica, você vai ver que você vai conseguir entender o texto, porque você tem que utilizar o óculos da cultura judaica para entender as festas bíblicas, para entender que o Mashiach, ele era um rabi, ele era um rabino, ele era um judeu. Paulo, ele era judeu. Tudo gira em torno da cultura judaica. Se você não entender a cultura judaica, você não entende a Bíblia. É muito simples. Então, quando está falando aqui que é o dia da preparação, está se referindo à quarta-feira. Então, se a gente vai contar agora 3 dias e 3 noites. Antes da gente contar, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante. No templo, os cordeiros da Páscoa eram imolados ao meio-dia. E a Bíblia fala que ao meio-dia aconteceu
ficou tudo escuro lá, teve trevas densas pelo mundo inteiro, digamos assim, até as 3 horas da tarde, que foi quando o Mashiach morreu. Então, ao meio-dia, todos os cordeiros são imolados. E ao mesmo tempo, ao meio-dia, o Mashiach estava sendo crucificado. Entende? Porque tem essa ligação. A ceia, a Santa Ceia, que a Igreja Católica ensina, que na verdade era uma ceia pascal, ela foi antecipada pelo Messias e os seus apóstolos. Porque o Mashiach fala que estava profetizado que ele teria que ser morto e tal. Então ele já sabia que ia acontecer nesse dia de preparação para a Pessa. Porque como todo mundo estava preparando o seu cordeiro para a Pessa, numa quarta-feira, né, que seria a quinta-feira, seria os pães asmos, e ao pôr do sol da quarta começaria o Pessa. Então nessa quarta-feira à tarde, todo mundo estava preparando o cordeiro para a Pessa. Então o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o Mashiach, ao mesmo tempo, também estava sendo preparado, vamos dizendo assim, estava sendo crucificado. Sabendo que isso iria acontecer, o Mashiach celebra a Pessa um dia antes, numa noite antes. Então ele celebra na noite de terça para quarta. Terça, ao pôr do sol, naquela noite, ele celebra a ceia com os apóstolos. Porque o certo seria celebrar na noite de quarta para quinta, que começa junto com pães asmos. Mas ele antecipou um dia, porque no outro dia ele não ia conseguir, que ele seria crucificado. Beleza? Entendido até aqui? Então agora a gente vai contar. Quarta, 3 horas da tarde. Até quinta, 3 horas da tarde, dá um dia. Até sexta, às 3 da tarde, dá o segundo dia. Até o sábado, 3 horas da tarde, terceiro dia. Olha só, que maravilha, né? O Mashiach é o Senhor do Shabat. O 7º dia é o dia sagrado desde a criação do mundo, desde Gênesis. Na Bíblia inteira é dito que o sábado é o dia santo que a gente deve guardar. Então, criou-se uma doutrina em cima do domingo, porque supostamente o Mashiach teria sido crucificado na sexta e teria supostamente ressuscitado no domingo. Mas isso é uma doutrina falaciosa que não tem base nas escrituras, não tem lógica, contraria as próprias profecias que dizem que ele seria morto e ficaria 3 dias morto, após isso iria ressuscitar. Então, se a gente vai contar quarta para quinta, dá uma noite. Quinta para sexta, uma noite. Sexta para sábado, uma noite. 3 noites. 3 dias e 3 noites. Agora a conta bate. Percebe? Agora tudo se encaixa, tudo faz sentido. E você percebe que essa doutrina, que só tinha um ponto de ancoragem, que seria sobre supostamente o Mashiach ter ressuscitado no domingo, para alegar que o domingo seria o dia santo, agora essa doutrina cai por terra. Esse dogma falacioso que não tem respaldo nas escrituras. Então, primeiro ponto, não estou falando nada da minha cabeça, só vou concluir aqui a ideia. Primeiro ponto, os textos falam que o Mashiach ressuscitou às 3 da tarde. Os textos falam que o Mashiach ficaria 3 dias e 3 noites morto. Os textos falam que quando elas chegaram lá, no domingo, que na verdade seria o primeiro dia da semana, porque não existe a palavra domingo quando a Bíblia foi escrita, isso aí é uma tradução equivocada. Quando fala o primeiro dia da semana, começa ao pôr do sol do sábado para o domingo. Então, quando elas foram até o sepulcro, é nessa noite. Tipo assim, 7 horas da noite aconteceu o pôr do sol, vamos supor, e mudou. Acabou o Shabat e começou o primeiro dia da semana. Terminou o 7º, começou o primeiro dia da semana. Então, nessa noite, porque o texto fala assim, ó. Ele fala... Deixa eu voltar aqui. O texto fala assim, ó. Depois do Shabat, depois do sábado, ao amanhecer, que na verdade seria ao iniciar do primeiro dia da semana. Essa tradução aqui é uma tradução muito errada. Amanhecer não é amanhecer, é ao iniciar do primeiro dia da semana. Que quando que é? É ao pôr do sol. No pôr do sol de sábado para domingo, termina o 7º dia, começa o primeiro dia da semana. E foi nesse anoitecer, porque o texto fala que elas foram lá quando ainda era escuro, então nesse anoitecer que elas foram lá. Elas não foram de madrugada, elas foram ao anoitecer.
após terminar o Shabat. Porque quem conhece a cultura judaica sabe que o sétimo dia ele é sagrado, porque é um mandamento bíblico. Então a gente guarda o sétimo dia, a gente não lida com questões financeiras no sétimo dia, e a gente não trabalha, não faz nada no sétimo dia. A gente espera quando acaba, quando finaliza o sétimo dia, a gente faz o que teria para fazer. Que é o caso, quando elas foram lá para ungir o corpo do Mashiach, elas chegaram lá no começo do primeiro dia, que seria sábado à noite, após o pôr do sol, depois que termina o sétimo dia e começa o primeiro dia da semana. E quando elas chegaram lá, ele já não estava mais lá, porque ele já tinha sido ressuscitado antes, que foi quando? No sábado, às 3 da tarde. Entende? Porque o Mashiach é o Senhor do Shabat, é o Senhor do sábado. Então, qual o dia melhor para ele ressuscitar do que no dia dele? No dia que é o dia sagrado, que é o dia santificado, que está escrito na Bíblia desde o começo, desde a criação do mundo, desde antes da Torá escrita, ser dada aos israelitas. Desde antes, desde Adão, desde Abraão, desde Noé, desde lá no comecinho, sempre foi o sábado. O Mashiach nunca aboliu o sábado. Como já mostrei em outros vídeos do canal, ele sempre falou do sábado. O Criador sempre falou do sábado. Então é o sábado, não é o domingo, não é outro dia da semana. E para quem alega que o Mashiach, para quem não entendeu ou ainda fica teimando que o Mashiach ele foi crucificado na sexta e não na quarta, como eu mostrei nesse estudo aqui, então ele teria que ressuscitar na segunda e não no domingo. Porque a profecia diz 3 dias e 3 noites. Não tem como ele ser crucificado na sexta e ressuscitar no domingo. Isso não existe, isso é uma doutrina, isso é antibíblico, é antitexto. Isso não existe, isso é uma doutrina humana, isso é teimosia. Beleza, pessoal? Então, esclarecendo aqui, ele foi morto no dia da preparação, que era quarta-feira à tarde. Ao meio-dia, todo mundo estava preparando o cordeiro para a peça, e o Mashiach, ao mesmo tempo, foi pendurado, foi crucificado. Às 3 da tarde, ele morre na cruz, no madeiro. Ele morre lá no madeiro. Então, quando ele morre lá no madeiro, às 3 da tarde. Quando ele fala aquilo lá, aquela frase dele lá, que em tese seria o Salmo 22, enfim, quando ele morre, às 3 da tarde. Então, 3 dias e 3 noites, a partir desse exato momento, vai dar 3 horas da tarde do Shabat. 3 horas da tarde do Shabat, no caso do sábado, ele ressuscita. E as mulheres vão lá ao anoitecer, quando elas chegam lá, ele já não está mais lá. Porque o Senhor do Shabat ressuscitou num Shabat. Ao contrário do que muitas doutrinas humanas pregam e alegam por aí. Porque distorcem as escrituras. Beleza, pessoal? Então, é um breve estudo, é bem simples de entender. Eu vou deixar na legenda do vídeo, ao decorrer do vídeo, vou colocar os textos para vocês conferirem aqui, beleza? É bem simplesinho de entender, não tem segredo, é bem simplesinho. Não é, o dia da preparação não era numa sexta-feira, não era numa quarta-feira. Porque na quarta de tarde era preparado o cordeiro e preparado a ceia pascal, que era feita ao pôr do sol. No pôr do sol, no começo da quinta-feira, que começaria ao pôr do sol e não à meia-noite. Então, no começo da quinta-feira, vamos por assim, ao pôr do sol, de quarta para quinta, começaria a peça e também começaria pães asmos. Só que a peça ela é só o período noturno, do pôr do sol até o nascer do sol. E o pães asmos ele é do pôr do sol, da quarta para quinta, até o pôr do sol da quinta para sexta. Sexta é um dia normal. E que é onde as mulheres vão comprar especiarias e tudo mais. E daí no Shabat elas repousam. E ao findar do Shabat, que é o pôr do sol, de sábado para domingo, elas vão até o sepulcro e o Mashiach já ressuscitou. Porque ele ressuscitou no Shabat às 3 horas da tarde. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Se esse vídeo ajudou vocês, eu peço que vocês me ajudem também, curtam, comentem, compartilhem, certo? Obrigado pela atenção. Até a próxima.